Olá meninas, quase boa noite, tudo bem com vocês? Ó, aqui tá a carteirinha porta-celular que eu prometi que a gente ia fazer, tá? Ó, essa tirinha aqui tá menor do que vai ser a normal, tá? Eu coloquei só pra vocês verem como vai ficar, porque eu não tinha o comprimento suficiente do montando amarelinho. Mas aí eu vou usar essa tirinha pra uma outra, essa alcinha pra uma outra carteirinha que eu faço, mas eu coloquei aqui pra vocês verem como fica o composê, tá? Ó, aqui a gente coloca o celular, tá? Cabe um celular grande. Eu usei aqui o zíper, o botão imã rebite duplo, mas vocês podem também usar o Ritas, tá? Ó, mas eu acho que o imã é legal porque você não precisa ficar apertando, né? Principalmente lugar que vai celular. Então, se vocês puderem colocar o imã, tá? Vai ficar melhor. Aqui, aqui tem a parte do celular, né? Aqui a gente vai ter um bolsinho central, ó, que você coloca absorvente, coloca dinheiro, coloca o que você quiser colocar aqui dentro. Cabe bastante coisinha, tá? Coisas que a gente costuma levar no necessaire. E aqui, ó, a parte da frente, a gente tem 3 bolsinhos. Cabem 3 cartões, tá? Ó. Então, é uma peça bem útil, bem legal. Eu fiz um detalhezinho aqui também com montana, tá? Ó. Eu coloquei lá no canal, 2 opções de estampa pra vocês verem lá e comentarem. A maioria, algumas pessoas comentaram que gostaria da vermelha, que é a que a gente vai trabalhar aqui agora. E uma pessoa, se eu não me engano, até onde eu vi, uma pessoa tinha falado a lilás. Aí eu fiz a lilás, até pra dar uma treinada, porque faz tempo que eu não faço essa peça. E agora a gente vai fazer a vermelha, tá? Ó, durante a aula, eu vou falando pra vocês as medidas, mas não se prendam a isso, porque como sempre, eu vou deixar tudo bem explicadinho na descrição do vídeo. Então, se atentem mais à forma de fazer do que as medidas, tá? As medidas a gente vai deixar lá, então vocês não precisam se preocupar com relação a medidas. Se atentem mais ao modo de fazer, que é pra isso que a gente tá aqui, tá? Essa peça é uma peça que ela é bem tranquilinha de fazer, bem tranquila mesmo, tá? O segredo é, como sempre, prestar atenção nos detalhes mesmo. Ó, eu vou falando as medidas aqui pra vocês, mas é mais por uma questão de hábito. Porque é como eu falei, se atentem mesmo ao modo de fazer, tá? Ó, aqui eu cortei um retângulo medindo 42 por 13,5, tá? Aí eu cortei no tecido e eu quiltei na mantinha R2. Você pode fazer na manta R1 também. Eu prefiro na manta R2, tá? É um pouquinho mais assim, fofinha, um pouquinho mais estruturada. E dificilmente eu uso aqui a R1. Aí eu passei o ferro, tá? Sempre trabalhem com tricoline, 100% algodão. E quando você for passar o tricoline na manta, sempre usem o algodão, que é pra ficar bem quente o ferro, tá? Se certifique que o seu ferro tá bem limpinho. Aí eu fiz um quilt aqui, ó, um quilt simplesinho aqui. Você pode fazer o quilt quadradinho, tá? Quadriculado. Eu indico que vocês quiltem pelo menos o corpo. E daqui a pouco eu vou mostrar o bolso do celular, que aí vai ficar mais fácil de trabalhar, além de vai ficar mais bonitinho, tá? Então, esse aqui é o corpo, medindo 42 por 13,5. Aqui, a gente tem um bolso do celular, ó. Eu cortei, deixa eu ver aqui, 18 por 13,5 e fiz o mesmo processo, passei na manta. Cortem a manta um pouquinho maior, tá? Passem na manta, façam o quilt de vocês, ou costurem só a toda a volta e cortem, refilem a manta, pra ficar bem bonitinho assim, tá? 18 por 13,5, bolso do celular. Esse daqui é o porta-cartões, tá? O porta-cartões, ele vai medir 21 por 10, ó. 21 por 10, tá? Fiz o mesmo processo, aqui eu não usei o quilt, não precisa, tá? Mesmo porque a gente vai costurar os bolsinhos, então não tem necessidade. E essa aqui é a abinha do porta-cartões. Vamos começar por ela, porque tem uma coisinha, umas marcações nela aqui pra fazer, tá? Pouca coisa. Quando eu for montar, eu mostro pra vocês que todos os forrinhos, exceto o forro do corpo, eu cortei um pouquinho maior, tá? Vamos lá, então? Ah, também a gente vai usar uma tirinha de 5 por 5 5 por 6 pra fazer o puxadorzinho que vai a meia argola. A gente vai usar esses botões aqui de imã rebite duplo. Você pode também usar o botão de Ritas, tá? A gente vai usar esse rebite duplo aqui pra fazer a alcinha. E vou usar um mosquetinho
de 1 centímetro pra colocar a alcinha, tá? Ó, eu vou pegar ali a régua e a caneta que eu vou fazer uma marcação aqui. Ó, na abinha do bolso porta-cartões, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a régua e, ó, vai marcar. Eu vou mostrar pra vocês, tá? 2 centímetros pra dentro, bem na beiradinha aqui, e 2 centímetros pra cima. Ó. 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 Eu subi aqui e marquei 2 centímetros, e aqui 2 centímetros. Agora, eu vou fazer uma reta aqui, tá? Porque esse vai ser o detalhe da tampa do bolso porta-cartões, tá? Ó. 5 centímetros pra cima faz um pontinho. Ai, gente, 2 centímetros marca. 2 centímetros marca, faz uma reta, tá? Aí, você faz a mesma coisa do outro lado. Dá até pra colocar aqui, ó. 2 centímetros pra cima, 2 centímetros pra cá. E faz uma reta. Ó. Isso daqui eu já vou cortar, tá? Ó, eu vou cortar aqui, bem em cima da linha. Ó. Cortei, tá? Esse aqui é a tampinha do nosso bolso porta-cartões. Agora, eu vou vir com o forrinho dele aqui. Deixa eu pegar o forro certinho. Ó, eu corto sempre maior, ó. Aí, eu vou costurar pelo lado da manta, pra poder enxergar bem e fazer bem bonitinho, tá? Pode ser até um pouquinho menos que um pezinho de máquina. Aí, você vai começar aqui, vira aqui, assim. E só não vai costurar em cima, porque a gente vai desvirar isso aqui e rebater, tá? Vamos começar, então, deixando prontinhas as peças. Então, nessa peça aqui, nesse bolso porta-celular, nessa necessaire porta-celular, eu só cortei o forro do corpo, exatamente na mesma medida do corpo, tá? O restante eu vou cortar sempre um pouquinho maior. Ó, um pouquinho menos que o pezinho de máquina. Vou mostrar pra vocês, eu tô fazendo com vermelho, e aí vocês vão observar. Ó, tá vendo que eu não fiz um pé de máquina? Eu fiz um pouquinho menos de pé de máquina. Agora, eu vou refilar esse excesso de forro aqui. Aqui tá caindo a noite, agora são 6h02, 18 horas e 2 minutos. Mas eu acredito que vai ficar bom o vídeo, tá? Vai dar tudo certo. Ó, cortei, refilei, agora a gente vai virar isso aqui, tá? Vamos virar isso aqui. Eu vou fazer com a linha branca mesmo na bobina, mas é o que eu sempre falo. Ó, eu vou costurar um pouquinho, que eu fiz muito na beiradinha aqui. Peraí, só um pouquinho, vai entrar mais um pouquinho aqui. Eu acabei esquecendo de encher a bobina. E vou usar a branca, mas façam com a linha vermelhinha também, tá? Quando for vermelho, for mais escuro, usem a mesma linha. Da mesma cor, tá? Ó, agora você vai ajeitar bem isso aqui, tá? Porque não é um arredondado, né? Ele tem umas pontinhas. Ó, agora puxa bem isso aqui. Ó, se você vê que tem necessidade, vai no ferro, tá? E passa isso aqui. E agora você vai fazer um pesponto a toda a volta. Sempre empurrando o forrinho pra dentro. Ó. Aqui, ó, puxa o forrinho pra cá, tá? Pra ficar bem bonitinho. Trabalhe com a sua máquina, se ela for uma industrial, diminui a velocidade dela, porque tem bastante pespontinho em peças pequenas. E aí você não vai passar, tá? E aqui em cima também você vai fechar, tá? Ó, fechei, ó, tá? Agora eu vou tirar o excesso do forro que ficou aqui em cima. Eu vou ali
acender mais um ponto de lâmpada que tem aqui no ateliê pra ver se dá uma melhorada. Rapidinho, ó. Já encontro o meio aqui, tá? Isso aqui é a tampa do bolso de porta-cartões, tá? Ó, já encontrei o meio. Gente, eu tenho uma faxina pra fazer depois dessa aula na cozinha. Porque essa semana vai ser super corrida. E eu não posso deixar pra amanhã. Ó, bolsinho prontinho, tá? Ó, façam com a linha da cor, tá? Se vocês... A não ser que vocês achem que não tem problema, mas façam sempre com a linha da cor, pesponto, tá? Ó, aqui eu usei o branco e aqui vermelho. Agora a gente vai fazer o bolso porta-cartões. O bolso porta-cartões, aquele que mede 21 por 10, ó, tá? Mesmo não é o mesmo processo agora, ele vai ser quadradinho mesmo. O que que eu vou fazer? Ó, como eu quero um debrunzinho aqui, na parte de cima, ó, eu vou costurar só o topo desse bolso, tá? Eu gosto de olhar pra manta, tá? Ó, vou costurar o topo desse bolso. E eu já vou usar esse forrinho de debrum, tá? Ó, vamos tirar esse excessinho aqui. Eu não cortei com a régua, então tá meio tortinho isso aqui, a parte do forro. Ó, costurei no topo. Agora a gente vai virar isso aqui e vai usar esse forrinho também como um debrunzinho, um viés. Então, você vai virar isso aqui, mas vai deixar aparecendo o forrinho aqui, tá? Ó, deixa bem bonitinho. Que aí você já aproveita e faz um detalhe na sua peça, tá? Vai acertando esse debrum aqui pra ele ficar bem bonitinho. Começar e terminar numa medida só. E aí, você vai fazer uma costurinha de segurança toda a volta. Eu trabalhei com sintético essa semana e a máquina tá um pouquinho desregulada para tecido. Mas nada que um pouquinho de paciência não dê jeito. Gente, eu não sei se vocês que vão assistir esse vídeo vão, mas vai ter acho que é Cute Craft. É uma feira de artesanato lá em Curitiba, eu nunca fui. Eu vou dia 6 agora. A gente vai numa caravana, inclusive a minha filha vai também, decidiu hoje. Que vai e ela vai comigo também. E eu tô curiosa, dizem que é muito similar à Mega, mas tem outro formato. Assim, é um pouco menorzinho, né? Ó, virei, fiz o debrunzinho, fiz a costurinha de segurança, um forrinho. Agora a gente vai refilar todo esse forrinho aqui que tá aparecendo, tá? Ó. Eu tô super curiosa, já vi que o JJ Fivelas vai estar lá. E eu tô precisando de ferragem, gente, já tô ansiosa. Porque o atendimento do JJ lá eu já comprei com eles pela internet, mas o atendimento presencial, gente, lá na Mega tava parecendo um formigueiro, mas que atendimento, sabe? Personalizado, educado. O menino foi me ajudar a procurar a matriz que eu precisava. Então, eu tô super feliz de saber que eles vão estar lá também, porque eu vou comprar as minhas ferragens lá pessoalmente. Ó, refilei bonitinho. Esse aqui é o bolsinho porta-cartões. Agora, a gente vai fazer o bolso porta-celular, tá? Ó, ele mede 18 por 13,5. O que eu vou fazer? Eu cortei um pouquinho maior, o forrinho, como sempre, tá? Ó. Cortei até de olho, meninas. Eu coloquei lá ó, bem maiorzinho. O que eu vou fazer? Eu vou costurar só aqui em cima e aqui embaixo, tá? Aqui em cima e aqui embaixo eu vou costurar. Vamos lá? Retrocesso no início e no final, tá? Todos esses forrinhos aqui, retrocesso no início e no final, e não precisa ser um pé de máquina. Um meio pé de máquina já é suficiente, tá? Não é costurinha de segurança e não é pé de máquina. É um meio pezinho de máquina, tá? Nada mais do que isso. Ó, costurei em cima e costurei embaixo. Agora eu vou tirar esse excesso aqui de forro. Essa peça é bico de fazer, meninas. E é linda ela. Eu acho que tirando a Necessaire Box é a peça que eu mais fiz aqui, mas pra vocês terem uma ideia de como a costura ela é cheia de detalhes, né? Eu precisei fazer uma peça hoje pra lembrar dos detalhes e passar aqui pra vocês. Ó,
Cortei o excesso em cima e embaixo. Agora eu vou virar pelas laterais, tá? Ó. E eu vou usar a mesma técnica de puxar o debruzinho aqui em cima, ó. Ó, eu vou deixar aparecendo esse aqui. Vou puxar bem, ó. Tá vendo? Ó. Essa aqui vai ser a parte de cima do bolso do porta-celular, tá? Aí a gente vai de novo rebater aqui como se fosse um viezinho. Retrocesso no início. Retrocesso no final. Ó. Agora eu vou costurar as duas laterais com a costurinha de segurança. Ó. As duas laterais. Ó. Costurei as duas laterais, costurei o debruzinho aqui, ó. Ó. E agora eu vou cortar o excesso das laterais de forrinho, tá? A gente já fez o bolso porta-celular, o bolsinho porta-cartões e a abinha do bolso porta-cartões, né? Bom, agora a gente vai fazer uma marcação no bolsinho porta-cartões, tá? Esse aqui mede 21 por 10. Ó, a gente vai encontrar o meio, tá? Vai encontrar o meio aqui. Eu não vou picotar, obviamente, porque já tá acabado aqui em cima, tá? Já tem o debruzinho feito. Eu vou pegar o meu gizinho panda, tá? Ele apaga com ferro. E vou fazer a marcação aqui, ó. Ó. Aqui tá a marcação, esse aqui é o meio. Pra gente fazer os bolsinhos e dar certinho pra encaixar os nossos cartões, o que a gente vai fazer? Ó, daqui do meio pra cá, 3 centímetros, eu faço uma reta. Daqui do meio pra cá, 3 centímetros, eu faço outra reta. A gente vai ter 3 bolsinhos com 6 centímetros depois de pronto isso tudo, tá? Então, vamos lá. Ó, do centro, que eu marquei 3 centímetros pra cá. E 3 centímetros pra cá. 3 centímetros. Vai dar certinho, 3 bolsinhos, cada um com 3 centímetros, depois que a gente costurar essa lateral e essas duas do meio, tá? Confere se tem 6 centímetros aqui. Tem. Ó. Agora, meninas, eu vou colocar o botão nesse momento, por quê? Porque na minha primeira que eu mostrei pra vocês, deu o maior trabalho pra colocar o botão, tá? Eu tive que ficar puxando, já tava costuradinho lá. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai baixar aqui. Deixa eu ver quanto que eu baixo. Vamos baixar 3,5 centímetros. Isso. Ó. A gente vai pegar aqui nesse... Caiu minha pistolinha. Ó. Daqui desse primeira marcação que eu fiz, que é o centro da peça, do bolsinho, a gente vai baixar, fazer um pontinho bem nos 3,5 centímetros, ó. 3,5 centímetros. A gente vai baixar e fazer um pontinho. Ó, baixei 3 centímetros. Aqui a gente vai colocar o nosso botão. Eu vou usar um botão de imã com rebite duplo, tá? Eu vou lá colocar rapidinho. Numa próxima aula eu arrumo a câmera pra mostrar pra vocês. Mas isso aqui não é o foco de hoje, né? E depois eu faço um videozinho só como eu coloco os botões, tá? Se você puder colocar os botões antes, é melhor. Aliás, é a única possibilidade que você tem, tá? Pra acertar esse botão. Coloque antes. Depois fica bem difícil, você tem que amassar sua peça, às vezes perigoso tá rasgando. Então eu vou... Ó,
Eu apliquei aqui naquela marcação que eu mostrei pra vocês, tá? Eu tô usando um botão de imã com rebite duplo, tá? Agora a gente vai aplicar aqui na peça, ó. Nesse corpinho aqui, o que que vai acontecer? Eu vou encontrar o meio, tá? Dos dois lados. Então, aqui eu consigo fazer um pique sem problema. Ó, encontra o meio, faz um piquezinho pequeno. Encontrou outro meio. Ó, outro piquezinho, tá? Ó. Eu fiz o piquezinho aqui no meio. Como que eu vou colocar essa peça aqui? Eu vou colocar bem aqui, ó. Eu vou virar pra vocês, tá? Ó. Eu vou colocar a minha direita, ó. Ó, tá? A minha direita eu vou aplicar esse bolso. Como que eu vou começar a aplicar esse bolso? Ó. Eu vou colocar ele aqui bem encaixadinho, ó. E eu vou fazer uma costurinha de segurança bem aqui, tá? Ó, no cantinho. Costurinha de segurança no cantinho. Agora aqui, ó, eu vou fazer uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, tá? Que vai ser o bolso central e já vai ficar o bolsinho da lateral, tá? Bem retinho, pra gente não perder peça, tá? Não perder medida. Retrocesso. E, ó, na outra marcação, ó, eu costurei nas duas marcações, agora eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui, tá? Vai cair bem no piquezinho aqui, tá? Bem na metade, certinho. Faz uma costurinha aqui retinha. Aqui em cima você faz retrocesso, tá acontecendo alguma coisa que tá arrebentando linha. Vamos lá. A gente tá acostumado a trabalhar com linha nylon 60, que não arrebenta por nada. Aí vai trabalhar com linha de algodão, às vezes acontece. Não sei se é a própria máquina que tá, né, já tá regulada pra uma linha mais forte, mas enfim, ó. Eu vou fazer mais uma costurinha que eu não sei até onde foi, tá? Ó. Eu costurei aqui, comecei costurando aqui, né? Depois eu fiz as duas costurinhas aqui e finalizei com a costurinha de segurança aqui. Ó, nosso bolsinho porta-cartões já tá colocado, tá? E com esse zíperzinho aqui naquela marcação que eu falei pra vocês. Do centro pra cá, baixa 3,5 cm e faz a bolinha aqui que você vai aplicar seu botão. Antes de colocar na peça. Vai facilitar bastante a sua vida, tá? Agora, a gente vai aplicar o bolso de celular, tá? Aí, o bolso de celular, eu vou aplicar pra minha esquerda, tá? Como que a gente vai fazer, ó? Ó, a gente não tá com essa costurinha de segurança aqui no bolsinho do porta-cartões? A gente vai colocar posicionar esse bolso em cima, mas só um pouquinho em cima, tá? Ó, ó, tá aqui a costurinha de segurança, você entra mais meio pezinho de máquina e é aqui que você vai fazer a sua costurinha, tá? Retrocesso no começo e no final. Bem na parte de baixo do bolso de porta-celular, você vai aplicar ele aqui, centralizar bonitinho. E meio pezinho de máquina acima do porta-cartões você vai costurar, que aí você já vai aplicar o bolso de porta-celular e já vai fechar aqui e deixar finalizado o bolso de porta-cartões, tá? Então, um vai finalizar o outro. Não entra muito, tá? Entra só meio pezinho de máquina e costura em cima. Ó, eu apliquei aqui, ó, bem em cima, ó. Aqui fica pra dentro um pouquinho, tá? Bolsinho porta-cartões, que ele fica cobertinho, segurinho e acabado. Agora, eu vou descer aqui também, ó, eu vou encontrar o meio desse meu bolsinho, tá? Ó, encontrar o meio.
vou riscar aqui. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz no bolsinho porta-cartões. Eu vou lá no meu balancinho, vou descer 3,5 centímetros e vou aplicar o meu botão aqui também. Mesmo botão, tá? Eu vou usar o botão de imã com rebite duplo, ó. Achei o centro do bolso porta-celular e vou baixar 3,5 centímetros, ó. E vou correr lá pra colocar o meu botão aqui no bolso do porta-celular, tá? Seja qual for o botãozinho que você vai aplicar aí, sempre opte por aplicar nesse momento, tá? Que você tem mais liberdade e você não vai precisar ficar repuxando a sua peça. Eu vou precisar dar uma reformadinha no meu balancinho, que agora ele tá famoso, né? Tá aparecendo no YouTube, tá muito feinho ele. Ó, fiz o mesmo processo, baixei a mesma medida, do centro pra baixo 3,5 centímetros e apliquei o meu botão, ó. Agora a gente vai costurar as laterais, tá? Como eu já apliquei esse botão, já não vou ter mais problema com ele. Vamos aqui costurar as laterais, bem na beiradinha. Eu acho que essa linha, gente, tá velha, sabia? Não é possível. Não é pra tá arrebentando assim. Minha máquina tá regulada. Mas enfim. Elas ficam muito paradas por causa de eu quase não trabalhar com tecido aqui. Acredito que pode ser isso. Mas vamos lá. Ó, agora eu vou fazer uma costurinha de segurança nas laterais do bolsinho porta-celular, tá? Aqui. Vou costurar aqui também. Ó, eu costurei dos dois lados, agora o bolsinho tá. E agora eu vou costurar o fundo do bolso porta-cartões, que eu acabei esquecendo. Você passa uma costurinha reta de segurança bem embaixo, tá? Ó, o corpinho. Bolsinhos porta-cartões, o bolsinho do celular. Agora a gente vai colocar a abinha aqui, tá? Ó, eu vou encontrar o meio do meio, ó. Eu vou puxar essa lateral até o pique que eu fiz. Vou fazer mais um pique. Essa aqui é onde eu vou aplicar o meio da aba do porta-cartões, tá? Ó. Piquezinho da abinha da porta-cartões com piquezinho que eu fiz, que eu achei o meio do meio aqui, tá? Pra ficar tudo centralizado. Aí você vai encontrar aqui, ó, os dois piquezinhos e você vai fazer uma costurinha de segurança. Essa peça é muito rápida de fazer. Na primeira que eu fiz lilás ali, pra mostrar pra vocês, eu não apliquei o botão antes, nesse processo que eu ensinei agora, e eu tive um trabalhinho, sabe? Quase perdi minha peça. Então, por isso que eu falei pra vocês, é importante aplicar o botão antes, seja ele qual for, tá? Ó, abinha aplicada. Isso aqui, quando estiver pronto, eu vou marcar aqui onde eu vou colocar meu botão e vou colocar e acabou, porque ele tem acabamento duplo, então ele vai ficar bonito, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu vou ver aqui o tamanho da aba, que eu vou cortar aqui de montana. Eu acho que eu cortei 10. Ó, eu vou cortar essa abinha aqui de montana com 10 por 2,5, tá? 10 por 2,5. Eu vou lá rapidinho, gente. Eu acabei esquecendo, mas é rápido. É tão rápido que tá quase pronto. Se alguém aí também vai na feira em Curitiba, comenta no vídeo. Eu tô super ansiosa pra ir, porque eu nunca fui. E todo mundo fala muito bem dessa feira.
Ó, agora aqui, na parte que tá o bolsinho do celular, a gente vai achar o meio também, tá? Ó, vai fazer um piquezinho. Ó, e vai aplicar essa tirinha de montana, tá? Ó, centraliza bem, ó. E vai aplicar aqui, tá? Chapadinho aqui, bem em cima. Faz um retrocesso. A linha saiu novamente. Depois eu vou ver o que tá acontecendo. Faz um retrocesso. Ó. Apliquei a minha abinha aqui, tá? Agora você coloca essa abinha pra dentro. E a gente vai fazer a tirinha pra colocar a meia argola. Que depois a gente vai engatar a alça com o mosquetinho, tá? Você vai dobrar ela aqui no meio. Marcar. Depois você vai fazer aquele esqueminha assim, ó. No meio. Meio. Ó. E vai costurar os dois ladinhos, tá? As duas laterais. Ela vai ficar uma alcinha. Ó, dona Vilma, do curso. A senhora viu que como é importante o balancinho? Ó, assim que puder, compra o balancinho pra senhora. E eu vou ensinar a senhora como usar e como calibrar ele, tá? Dona Vilma é uma querida que tá fazendo curso presencial lá na fundação junto comigo. A Prof. D tá dando aula pra gente. E a dona Vilma assistiu minhas aulas. Fiquei toda feliz que ela me elogiou. E aí eu tava falando pra ela da importância de você ter um balancinho quando você quer fazer peças assim, né? Artesanais. É muito importante. Ó. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando como calibrar o balancinho de vocês, porque eu já perdi muito botão antes de entender como é que funcionava, tá? Mas é tão simples, gente. E o balancinho é um investimento, assim, absurdo, porque pra pessoa quebrar um balancinho, ela tem que estar muito de mal com a vida. Não dá pra quebrar um balancinho, gente. Ele é muito forte. Ó, e você não depende de energia, de nada, só de você mesmo pra usar, né? Ó, fiz a tirinha. Agora eu vou pegar uma meia argola de 1 centímetro. Esses dias eu precisei comprar meia argola, gente. Fala 10 milímetros, né? E eu comprei lá o pacote, veio 1000. Eu não sabia que vinha tanto, só vendia a partir de 1000. Ó, agora eu vou engatar aqui, tá? Vou colocar essa tirinha que eu acabei de fazer. Ó, dona Vilma, anota aí tudo pra fazer, tá? Dona Vilma, Andressa, filha dela. Ó, agora eu vou colocar bem do ladinho aqui, ó. Ó, onde eu coloquei a abinha de montana, pra minha esquerda eu vou colocar essa tirinha com a meia argola, tá? E vou fazer uma costurinha, um retrocesso aqui pra ficar bem firminho. Ó, ficou assim, tá? Agora, tá quase pronto, gente. Agora a gente vai vir com o zíper. Ó, aqui a gente tá com um bolsinho, né? Porta-cartões. Aqui com a abinha dele. Aqui a gente tá com o bolso do celular, com a aba pronta, com a tira com a meia argola pronta. Agora a gente vai vir com um zíper aqui em cima. Eu cortei 46 centímetros de zíper, tá? Pra sobrar um pouquinho. Mas a gente vai usar, ó, a gente vai destacar. E nessa peça... Gente, não tô indo com a cara desse verde. Será que vai combinar? Ah, vai. Ó, a gente vai destacar e nesse caso a gente vai usar só um dos lados do zíper, tá? Isso aqui chama uma costura contínua de zíper. Ó, a gente vai aplicar o zíper nessa parte aqui. Bem em cima dessa abinha, tá? Tá quase pronto, gente. Ó, direito do zíper com direito do tecido. E vai aplicar aqui, ó, na parte de cima. A referência pra você aplicar o zíper, o que é? A aba. É aqui que vai ficar esse zíper, tá? Então, vamos lá. A gente vai primeiro fazer uma costurinha de segurança. Tô quase trocando essa linha por linha assim, de nylon, gente.
toda hora saindo. Vamos lá. Ó, vamos costurar o zíper, direito do zíper com direito do tecido, na parte de cima da abinha da peça. Vamos lá. Pro forro do porta-cartões da aba e do porta-celular, eu usei tricoline 100% algodão. Eu não uso outro tricoline, tá, gente? Só 100% algodão. Mas pra parte do corpinho, eu tô usando, ó, nylon emborrachado. Aí eu peguei um vermelhinho também, tá? Porque vai ser uma carteirinha, é uma necessaire, então pode ser, tá? Aí eu tô usando nylon emborrachado. Eu poderia usar tecido também. Então você pode fazer essa troca de colocar o tecidinho no lugar do nylon emborrachado no corpinho. Nunca use nylon emborrachado ou bagum na peça que vai o celular e os cartõezinhos, tá? Eu não uso. Eu acho que não é legal, vai ter atrito. Então use tecidinho mesmo, tá? Ó, agora a gente vai aplicar o forro. Ó, o forro do corpo foi o único que eu cortei exatamente no mesmo tamanho, como eu falei pra vocês, tá? Ó, agora a gente vai colocar aqui direito do forro com direito do tecido. Aí a gente vai fazer retrocesso agora, tá? Vamos lá. Retrocesso no início. Torceirinha da bobina, que é pra ajudar. Vamos lá. Tem uma linha aqui. Eu não sei se eu tenho linha de nylon vermelho ali, sabia? Eu vou dar uma corridinha ali, porque olha só. Deixa eu ver. Ai, gente, olha a glória. Ó, que eu achei aqui. Linha de nylon vermelha. Agora é a hora que eu vou parar de passar nervoso e atrasar a aula. Vamos usar essa linha de nylon aqui. Eu não uso linha de nylon em peça de tecido, mas nesse caso aqui tá arrebentando muito e eu não vou ficar perdendo tempo. Então vamos colocar a linha de nylon, que também não tem o menor problema não, tá? Você pode usar uma linha de nylon no tecido. O que não é legal é você usar uma linha normal no sintético, tá? Principalmente se você estiver trabalhando com uma peça que vai carregar peso. Então é sempre linha de nylon mesmo, tá? Se você estiver trabalhando com a máquina doméstica, na bobina você coloca só a linha comum de costura. E na parte de cima a linha de nylon. Aí agora vai parar de arrebentar, nem acredito. Vamos lá. Ó. Vamos retornar o que a gente estava fazendo. Forrinho. Direito do forro com direito do tecido. Retrocesso. No início. Logo que eu comecei a trabalhar com montana, eu não confiava no meu pesponto, então eu comprei um monte de cor diferente de linha de nylon. Depois eu comecei a usar só algumas cores. E essa vermelha é remanescente ainda, que eu tinha aí guardada faz tempo. Ó, agora que a gente costurou o forrinho, a gente vai virar, só que a gente não vai rebater daquela forma que a gente sempre faz. Fazer assim, puxar o forro e rebater. A gente vai rebater aqui, ó, por dentro. Você vai virar o zíper e vai rebater aqui, ó, tá? Só em cima do zíper, o tecido vai ficar livre, tá? Retrocesso no começo e no final. Sempre em cima, rebatendo por dentro, tá? Em cima do zíper só, não do tecido. Na hora de fechar vai ficar mais bonito. Se você for rebater esse tecido aqui, tem muita camadinha, então vai ficar bem grosseiro. Não vale a pena, não fica bom, tá? Eu já fiz assim, mas não gostei. Ó, eu rebati aqui, ó. Eu virei e, ó, tá pra cá, tá? Ó, eu rebati em cima do zíper. Agora, tá quase pronta a nossa peça. A gente vai fazer assim. Vai ficar um pouco resistente, tá, agora? Mas depois ela vai ficar tudo no lugar. Você vai fazer o quê? Você vai cortar esse zíper pra colocar o cursor já, tá? Então, você vai ter que... Deixa eu tirar esse excesso de forro aqui, que eu cortei um pouquinho torto. E eu não tô vendo o tecido, peraí. Ó, você vai encontrar os dois lados as duas laterais
Porque você tem que cortar esse zíper da forma que eu coloco, certinho as perninhas, tá? Ó. Perceba que junta certinho a lateral, ó. Aqui e aqui tem que estar juntinho. E aí você corta aqui. E deixa eu ir lá pegar um cursor pra gente. Eu vou trabalhar com esse cursorzinho aqui, passa a fita, depois eu vou colocar um pedacinho de montando nele pra ficar um detalhe, ó. Esse aqui se chama passa-fita, tá? Ó, agora que eu já cortei as duas perninhas, ó, que eu tenho certeza que tá certinho aqui, ó, eu vou passar meu cursor como eu sempre passo, tá? Engata uma perninha. Mesmo com óculos, cai à noite, eu já não tenho a mesma visão. Ó, a outra perninha. Aí você vai aqui achar, sentir que encaixou os dois. Ixi, esse cursor não tá legal. É o cursor, é o zíper. Vamos lá. Que é pra ajudar, né? Geralmente eu coloco o cursor num segundo. Gente, eu vou ter que trocar o cursor, esse cursor não tá legal. Ah, já vou pegar um cursor aqui. Ó, vou colocar já. Eu espero que seja o cursor, porque se for o zíper, imaginem. Era o cursor, ó. Passei, tá? Agora eu vou parar aqui e vou virar essa peça, ó. Passei o cursor e vou virar a peça. Ó. Agora aqui você vai, ó, tá? Deixar ela bem alinhadinha. Se você vê que precisa, coloca os grampinhos, tá? E ó, costura aqui certinho, um pé de máquina, tá? Eu vou trazer daqui pra cá. Pezinho de máquina, vou aumentar um pouquinho meu ponto, que tem bastante camada. Ó, eu costurei aqui. Agora a gente vai costurar a lateral, tá? Arruma seu zíper como você faz quando você vai fazer a necessaire, tá? Ó, bonitinho ele, tá? Deixa tudo ajustadinho aqui. Puxa ele pra baixo. E vai costurar a lateral inteira e o forro junto. Eu já mostro pra vocês. Retrocesso. Principalmente se você estiver trabalhando com a doméstica, tome cuidado na hora de costurar o forro, ou o zíper, tá? Pra ele ficar bem... Muito perigo quebrar a sua agulha. Eu quebrei a agulha no curso. Ó. Eu costurei aqui e costurei aqui inteirinho e passei também no forro, tá? Corta excesso. Eu vou queimar isso aqui rapidinho. Tá tudo bagunçado aqui, tô levando todo o material pro curso. As minhas ferramentinhas, meus isqueiros, então eu tô tirando da bolsa ali. Ó, só dá uma seladinha aqui, corta esse excesso do puxadorzinho que tem a argola e corta a quininha com cuidado, tá? Ó, essa quina e essa quina, ó. Ó, eu costurei aqui e costurei aqui até o forro. Agora a gente vai desvirar a peça. Ó, com cuidado. Tá? Ó.
Eu trabalho com um cabo de um... Quando eu vou fazer peça assim de... Tem que virar direitinho, eu trabalho com cabo de um pincel que eu não uso mais, mas, gente, eu não sei onde tá esse pincel. Eu vou pegar uma outra coisa ali porque você tem que, ó, desvira e pega alguma coisa que não é pontiagudo pra poder empurrar essas pontinhas, tá? Eu vou usar esse cabinho de pincel aqui, mas não é esse que eu gosto. Eu gosto de um que é amarelinho, ele é mais gordinho. Ó, aí você vai com cuidado, tá? Empurra essas quininhas aqui. Ó. Aqui desse lado também. Com cuidado. Ó. Aqui você vai puxar o forrinho pra fora. E aqui a gente já pode fechar o forrinho, tá? Faz uma beiradinha, né? Uma bainha assim, ó. E fecha o fundo, tá? Fecha tudo com a costura reta. Ó. Corta aqui o excesso. A linha vermelha é nylon, então eu vou dar uma seladinha. Ó. E a gente vai colocar pra dentro, tá? Ó, aí você vai ajeitar esse forrinho pra dentro, tá? Porque ele não foi rebatido no tecido, então ele tem uma certa resistência. Você vai arrumar, tá? Ó, arruma seu forrinho pra dentro. Ó. Puxa seu dentinho, ó. Ó. A parte da frente do porta celular. Ó. Tá? Porta celular. E a parte de trás, ó. O porta-cartões, tá? Aqui, eu vou ver direitinho aqui onde que eu vou aplicar esse meu botão. Ó. Eu vou deixar bem aqui em cima, olhar, e já vou fazer uma pintinha aqui. Deixa eu... uma caneta. Aqui eu vou furar. E aqui... eu vou... Cortem com 11 centímetros, tá, gente? Eu cortei com 10 e esse aqui ficou muito na continha. Vai dar, mas cortem com 10, tá? Que é pra ficar mais folgadinho pra vocês, tá? Cortem com 10 centímetros, com 11 centímetros vocês vão cortar, tá? Essa abinha, mas eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, tá? Eu vou lá aplicar a parte de cima. Ó, meninos, ó, apliquei aqui a parte de cima, ó, tá? Esse daqui eu não fiz esse detalhe. Esse detalhe é assim, você vai cortar 5 por 3, tá? E, ó, você aplica aqui com a colinha. Eu apliquei com aquela cola instantânea, mas, gente, eu não me dou com cola instantânea. Eu borrei aqui, tá? Mas é só você aplicar, segurar e depois aplicar o botão normalmente. Vai ficar esse detalhe, tá? Essa que eu fiz agora com vocês, eu só apliquei o botão, ó. Ó, a frente dela, ó, a parte de trás, tá? Deixa eu ver um pouquinho, tá ruim essa câmera. Ó, essa aqui é a parte da frente. Ó, aqui tá tardetinho pra você pendurar seu bolsinho. Gente, eu tô super aleatória hoje.
a sua alcinha de mão, tá? Ó, aqui tá o bolsinho pro celular, né? Ó, bonitinho. Aqui a gente tem porta-cartões, tá? Com 3 compartimentos para 3 cartões ou até mais, né? A gente pode colocar junto. E ó, aqui é o bolsinho central. Agora eu vou montar com vocês aqui rapidinho a nossa alcinha de mão, tá? Eu cortei, ó, 38 centímetros por 1 de Montana, tá? É um sintético que eu amo. Essa na cor marrom, é o que eu tinha aqui, tá? Eu queria usar o caramelo, mas não deu pra fazer. E a gente vai usar um mosquetinho de 1 centímetro também. 10 milímetros, como as pessoas falam, né? Que eu acho que é o jeito correto de falar. Mas enfim, 10 milímetros e 1 centímetro é a mesma coisa. Ó, eu vou encaixar aqui, tá? Dá uma dobradinha pra encaixar. Coloca aqui, ó. Aí, o que que eu faço, ó? Eu deixo mais ou menos 1,5 centímetros, tá? Aqui. Venho aqui do outro lado, coloco aqui dentro e faço assim, ó. Agora eu vou fazer um furinho aqui com o meu furador e vou aplicar o rebite duplo, tá? Sempre optem pelo duplo, porque na maioria das vezes que você vai usar o rebite, você vai usar ele aparecendo dos dois lados. Então, ó, você aplicar um rebite aqui simples, atrás vai ficar, o acabamento não vai ficar bonito. Então, sempre optem pelo rebite duplo, tá? Aí a numeração vocês veem. Ó, eu tô usando, eu acho que é o número 3, tá? Deixa eu aplicar aqui. Ó, meninas. Ó, tá pronta a nossa peça, ó. Eu apliquei o rebite lá, tá? Agora a gente vai encaixar aqui, ó. Tô doida pra ir nessa feira, que eu sou apaixonada em ferragem, gente. Ó, como é que vai ficar, nossa. Deixa eu subir essa câmera. Eu tô um pouco ofegante hoje, gente. Foi tão corrido aqui. E eu ainda tô ofegante porque eu sei o que me espera, gente. Uma faxina na cozinha geral, sabe? Vou separar umas louças pra colocar lá fora amanhã, umas panelas também. E assim, eu já sei o que me aguarda. Vocês sabem bem como que é, né? Não dá pra começar a minha semana com a cozinha bagunçada. Então assim, eu vou sair daqui, tomar um chazinho e começar outra maratona. Ó, olha essa peça, que linda. Ó, bolsinho pra celular, grande até, tá? Ó, bonitinha, alcinha de mão. Ó, aqui a gente tem a nossa carteira. Ó, a gente abre essa carteira, tem espaço para 3 cartões, tá? Ó, e aqui, olha que amorzinho. Aqui eu usei nalha emborrachada. Você pode usar tecido também, tá? Sempre 100% algodão, por favor, gente. Ó, que amorzinho. Ó, depois me diz se vocês gostaram, tá? Comentem lá, curtam, compartilhem se vocês puderem. E quem ainda não tá inscrito no canal, eu agradeço muito se vocês se inscreverem, tá? Nossa, eu fico tão feliz quando eu entro lá e tem comentário novo, tem gente falando que tá aprendendo, que gostou do modo que eu ensino. Em cada dia que eu entro lá que tem um inscrito a mais, eu fico tão feliz. E aí eu fico pensando no que fazer para vocês, para dividir com vocês. A próxima aula já sei o que que é. Eu peguei uma necessaire do bebê, aquela que a gente coloca a fraldinha, coloca a mudinha de roupa e na frente a gente coloca o lencinho umedecido, tá? Então, tem aquela partinha vazada que aparece a tampinha do lenço. A próxima aula vai ser aquela necessaire, tá? Eu vou aproveitar que eu peguei essa encomenda e vou fazer junto com vocês. E a gente vai construir os moldes também na própria aula, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz com muito carinho.
Eu vou colocar lá na descrição uma abinha opcional de tecido, tá? Eu não fiz aqui, mas eu vou colocar na descrição. E aí vai ser simples de fazer, porque eu vou deixar bem explicadinho lá. E aí, se vocês não tiverem um montana, vocês fazem a abinha do próprio tecido, que é como eu fazia no começo, tá? Eu fazia a abinha do próprio tecido, colocava aqui, e é o mesmo processo, tá? É bem simplesinho de fazer. Seria o mesmo processo, ó, da tampinha, bem tranquilinho, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Hoje é domingo, último dia de agosto, né? A gente começa amanhã um novo mês, que seja de bênçãos. Eu já tô pegando encomenda de Natal, gente. E, também queria avisar pra vocês o seguinte. Eu ia fazer essa semana, mas tá super corrido, vou fazer uma feirinha também no WhatsApp. Então, não vou conseguir fazer pra vocês. Tô também com a transição de faculdade, não, tá super corrido. O que eu vou fazer? A partir da outra semana, fora essa que tá iniciando agora, amanhã, a gente vai fazer uma vez por dia, durante 5 dias, de segunda a sexta, todo dia uma pecinha do Dia dos Professores. E eu vou usar os bordados da Bia, eu compro matriz com a Bia aqui de registro. E ela tem cada bordado lindo, gente, maravilhoso. E ela fez um combo de Dia dos Professores. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer as peças, vou usar os bordados da Bia, as matrizes da Bia, e aí a gente vai ter cupom de desconto, tá bom? Eu vou deixar lá o link do Instagram da Bia, e aí você vai ter um cupomzinho de desconto para adquirir as matrizes para poder fazer as pecinhas de vocês também, tá? E também vou dar a opção de aplique. Se você não tem a bordadeira, eu vou ensinar vocês como eu fazia antigamente. Eu fazia aplique. Num desses dias, eu vou fazer uma necessaire com aplique, complete aplique, para poder a gente não deixar de fazer as peças do Dia dos Professores. O Dia dos Professores, gente, é a data que eu mais lucro, tá? Ele bate até no Natal. O Dia dos Professores bate até no Natal, porque o Natal eu não tenho aquele pedido ali juntinho como Dia dos Professores. Natal, uma cliente pede uma toalha, outra cliente um porta-panetone, e aí eu vou também ganhando meu dinheiro. Presentinho, né, de Natal, mas o Dia dos Professores é o melhor para quem trabalha com costura criativa. Então fique de olho que fora essa semana, agora na outra, a gente vai começar uma série de 5 dias com 5 peças diferentes. E aí a gente vai ter cupom de desconto para você que vai querer adquirir essas matrizes, tá? Com a Bia. Eu vou deixar o link do Instagram dela lá. E aí a gente vai costurar e vender bastante, se Deus quiser, né? Fiquem com Deus, até a próxima. E uma ótima semana a todos, tá? Que setembro venha com muitas bênçãos.